Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, aos amigos, aos seguidores, às pessoas que gostam da palavra do Senhor, de meditar, né? Hoje eu venho aqui, louvado seja o nome do Senhor, falar um pouco de 1 Coríntios 14, 26, 33. Fala sobre a ordem no culto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O princípio dessa gravação, dessa meditação, é uma reflexão que eu tenho sobre o que está acontecendo nos cultos nesses últimos dias. Os cultos em geral estão cada vez mais distante do princípio da salvação. Hoje, os irmãos, muitos estão distorcendo a palavra do Senhor e fazendo as coisas acontecerem pelo seu ego, pelos seus princípios, não por direcionamento da palavra do Senhor. Hoje os cultos não é mais como no princípio, onde se pregava a palavra de Deus, aonde o reino dos céus e a sua justiça era o princípio básico de cada culto. Hoje se pega muitas doutrinas de homens no culto. Muito o meu eu. Aquele que está lá em cima no púlpito está fazendo segundo a vontade dele, não a vontade de Deus. As pessoas estão sem direcionamento espiritual. É por isso que hoje muitas pessoas estão se afastando das igrejas. Há muito apontamento, há muita coisa que é dita que está fugindo das palavras da Bíblia, que não tem base e fundamentos bíblicos. Muitas doutrinas de homens estão querendo preservar as suas doutrinas, seus princípios, seus dogmas, mas não estão preservando a doutrina bíblica genuína. Jesus, Deus, não é Deus de contenda. Deus não é Deus de contenda e de confusão. Deus não derramou o seu espírito, não derrama o seu espírito sobre nós, profetas, sobre os profetas, para criar contendas de confusões. Há muitas confusões, há muitas coisas que estão acontecendo no meio da igreja que está destruindo, desconstruindo aquilo que foi pregado há muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é Deus de confusão. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E Deus não é autor de confusão, mas de paz, conforme 1 Coríntios 14, 33. Irmãos, deve-se haver no culto uma atmosfera de respeito, onde todos possam ouvir e aprender, sem interrupções ou desorganização. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Porque hoje em dia não se estão pregando a palavra do Senhor conforme o que está escrito. As pessoas estão distorcendo para si, levando em conta seus próprios desejos. O que a gente vê na igreja hoje é muita discórdia, muita desunião. O que a gente vê na igreja hoje é muito apontamento. Pastores despreparados assumindo cargos importantes dentro da igreja, sem conteúdo espiritual, sem palavra, para entregar uma boa palavra para a igreja. Muitas vezes as pessoas saem das suas casas, saem do seu lar, para ir para a igreja, para buscar uma palavra de sabedoria, uma palavra espiritual de edificação, uma palavra para preencher e alimentar seu espírito, uma palavra que traz verdades espirituais, ensinamentos que vêm de Deus. Mas o que está acontecendo nas igrejas hoje, muitas igrejas, não falo todas, é que o amor de Cristo se esfriou. Muitos estão pregando coisas mundanas. Muitos estão falando sobre enriquecimentos, bens materiais. Estão falando de coisas que está fora do contexto bíblico. Quando, na verdade, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o que devemos pregar e ensinar dentro das igrejas é as doutrinas cristãs, não a doutrina de homens. É buscar o reino dos céus. Jesus já falava: buscai o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje é o contrário. As pessoas estão buscando bens materiais. A gente vê na televisão alguns cultos de algumas igrejas, onde pessoas ficam se vangloriando porque conquistou empresas, conquistou milhões, conquistou bênçãos materiais. Isso é lícito em nome de Jesus. Mas está fugindo do foco que é a salvação. Está fugindo do foco que é a vida espiritual. Quando nós morrermos, o que nós vamos levar? Qual vai ser a nossa recompensa? Será que vamos levar a empresa? Será que vamos levar contas bancárias, bens materiais, apartamentos? Haja cemitério para tanta coisa, né? Não é mais aqueles 7 palmos, né? Tem que abrir uma cratera para muita gente que está correndo atrás de... Como é que vai enterrar sítio, fazenda, né? Carros, Será que vai tudo isso, essa bagagem toda vai entrar no céu? Será que vai ser dessa maneira? Aí dos pobres então, né? Estamos perdidos. Mas graças a Deus, não é dessa maneira. O que precisamos é buscar nos preparar para entrarmos no céu. A nossa bagagem tem que ser espiritual. A nossa busca, o nosso conhecimento tem que ter base bíblica, porque a nossa vida aqui é passageira. Tudo que a gente adquirir, tudo que a gente possuir, todos os bens que nós possamos ter, mesmo que for abençoados por Deus para recebermos essas bênçãos, tudo vai ficar aí. Não podemos levar nada, nem a camisa que vestimos. Tudo vai ficar aí.
tudo vai ficar aí. Ajuntai tesouro no céu. Jesus já falava no livro de Mateus. Onde lá a praga, o ladrão, nada toma de você. Sim, devemos procurar viver uma vida mais digna, uma vida mais justa, ter bens, propriedade, por que não? Mas isso não é o importante. Isso não deve ser a nossa vida, o princípio da nossa vida. A coisa mais importante, a pedra preciosa. O que precisamos é buscar o reino dos céus. O que devemos é buscar ter intimidade, comunhão com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui também dar uma pitada nos cultos. Peço perdão a alguns amigos, alguns irmãos, algumas pessoas. Mas, gente, vamos ter respeito dentro do culto, organização. Deus não revela coisas para ofender irmãos. Deus não revela coisas. Deus não levanta profeta para ficar alfinetando irmãos, para ficar ofendendo irmãos, jogando indiretas dentro da igreja, por A ou por B. Deus não é Deus de contenda. Quando Deus, quem muda o homem, quem muda o ser humano é Deus. Ele muda o ser humano. Não adianta eu e você ficar atacando pedra, ficar criando contenda, ficar denigrindo a imagem do irmão, da irmã. Vamos orar por eles. Vamos buscar pôr o joelho no chão. Ao invés de ficar atacando pedra, ao invés de ficar fazendo rodinhas, ao invés de ficar fofocando, está perdendo seu tempo. Ore pelos irmãos, ore pelas irmãs, ore pelos jovens. Todos nós temos problemas, todos nós temos nossos dias ruins, todos nós temos dificuldades. Que possamos nos unir, ter mais amor, mais compaixão, mais fluir dentro de nós o que Jesus fala, rios de água viva. Precisamos ter consciência, precisamos ter amor aos nossos irmãos, precisamos ter amor ao nosso próximo, que possamos fazer um culto maravilhoso a Deus. Tem pessoas que dentro da igreja ficam uma falação, uma andação para lá e para cá. E depois no final do culto, diz que não entendeu nada, não ouviu Deus falar, não compreendeu nada. Mas é porque ocupou seu tempo com palavras que não edificam. Além de perder o tempo dentro da igreja, atrapalha os demais irmãos que muitas vezes saem da sua casa para ouvir uma palavra. Atrapalha o andamento do culto. Às vezes Deus usa alguém para dar uma palavra maravilhosa, mas fica aquele tititi, aquela andação dentro da igreja. Crianças descontroladas porque os pais não conseguem controlar seus filhos. Deixa a igreja uma bagunça, um culto desorganizado. Precisamos refletir sobre isso. Todos os amigos, todos os irmãos, todos aqueles que frequentam uma congregação, uma igreja, precisamos pensar se estamos somando dentro da igreja, se estamos somando ou estamos fazendo divisão, ou estamos fazendo subtração. Porque a igreja do Senhor é um organismo vivo. E muitas das vezes Deus precisa falar com a igreja. Deus precisa falar com alguém. Deus quer falar com o povo, seu povo.
Nosso povo não dá ouvido, não respeita, não tem uma disciplina. Que todos reflitam sobre isso. E que Deus abençoe a todos. A palavra é dura, mas ela enquadra a mim e a todos aqueles que se dizem filhos de Deus, cristãos, aqueles que se dizem irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e até uma próxima palavra.